a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Romanos, capítulo 3, irmãos. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 9. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Nós vamos ler até o verso 21. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos à presença de Deus, irmãos, mais uma vez em oração. Oremos ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos, mais uma vez, abrirmos a Tua santa palavra e ouvirmos a Tua voz. Pelo Teu Espírito e pelo poder do Teu Espírito, fala conosco nessa noite, verdadeiramente. E que claramente se revele o estado que nós nos encontramos e quem Tu és, Senhor Deus, um justo juiz. E nós nos submetamos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos vai estabelecendo cada vez com maior profundidade e clareza o abismo que existe entre Deus e o homem, entre o Criador e a sua criatura. Nós já vimos até então que Deus se revela na Escritura Sagrada como Criador, e como Criador ele deve ser conhecido, e a sua divindade, o seu poder, sua majestade é conhecido por meio das coisas que foram criadas, capítulo 1 da carta aos Romanos. Mas diz também que ele é o Senhor, ele é o legislador. Legislador é aquele que estabelece a lei, as regras do julgamento. E nós aprendemos isso sabendo que Deus se revela diretamente como aquele que não vai usar as tuas regras, apesar de te julgar segundo o modo como você julga os outros. Ele é legislador e ele estabelece o padrão do seu julgamento. Mas ele não é apenas legislador, ele não é apenas criador, ele diz também no texto que ele é juiz e que ele vai julgar os homens segundo essa lei. Então, qual é exatamente o papel da estrutura que Paulo vem estabelecendo até aqui? O pecado tenta provar que Deus não é o Criador e que por meio das coisas criadas não se pode ser conhecido, ele não pode ser conhecido. Ou então mostrar que nós criamos as nossas próprias leis para salvar os homens. Ou seja, legalismo, ou seja, antinomianismo, em outras palavras, ou seja, a rejeição da lei ou a criação de leis tendo por fonte outra autoridade que não seja o próprio Deus. Ou talvez nós não aceitemos que ele seja juiz de todas as coisas. Nós não aceitamos a criação, nós não aceitamos ele como criador, nós não aceitamos ele como legislador, criamos as nossas próprias leis e não aceitamos ele como juiz, porque nós queremos ser julgados e julgar segundo o nosso próprio padrão.
Deus se revela dessa forma, Criador, legislador e juiz. Agora, ele vai mostrar ao homem caído quem ele é. Paulo está mostrando que, por causa do que ele é, o homem vai ser desnudado diante dos seus olhos. E todo o argumento de Paulo é impressionante, com uma sabedoria muito clara e um espírito que vem, que inspira Paulo e dá essa sabedoria a ele. No verso 9 ele diz: que se conclui? Qual a conclusão que nós chegamos disso tudo? Do que vimos até aqui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Paulo diz: pois já temos demonstrado. E é impressionante isso. Nós já temos provado isso. É demonstrado isso. Que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Tanto um quanto o outro estão destruídos pelo pecado. Todos estão debaixo do pecado. Impressionante nós pensarmos, porque logo na sequência do mesmo verso diz: não há justo. Todos estão debaixo do pecado. O que significa exatamente todos estão debaixo do pecado? Na realidade, irmãos, esse é um termo legal, podemos dizer assim, não é? É um termo de posição, posicional. Qual é a minha posição diante de Deus? Ou eu estou debaixo do pecado, não é? Ou eu estou debaixo da graça. Por isso lá na frente ele vai dizer: não estão mais sob a lei, mas sobre a graça. Isto é, o nosso status mudou. Estar debaixo do pecado, como falamos, é um termo legal, jurídico. Nós somos cidadãos do pecado. Se nós tivéssemos um documento, o nosso passaporte diria que nós pertencemos ao país do pecado. Se nós tirássemos a nossa carteira e mostrasse a carteira e o nosso documento e a nossa foto, vai dizer: nós pertencemos ao mundo do pecado. Essa é a nossa cidadania legal. Ou nós estamos sob o pecado, ou sobre a graça. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos estão condenados. Tanto aquele que vive uma vida de imoralidade tremenda, que se encaixa em cada descrição daquela do capítulo 1, verso 18 a 32. Homossexualismo, arrogância, impureza, desobediência aos pais. Tantos que vivem daquele jeito, como aquelas pessoas que têm uma vida moral tão ajustada. E que vivem uma vida superior às outras. Um ou outro estão condenados pelo pecado. Seja judeu, seja grego. Todos estão debaixo do pecado. Não significa dizer que cada pessoa, não é tão pecadora quanto a outra. Esse não é o ponto. Porque o inteiro aqui não está falando da quantidade de pecado, do teu status. Você pode ser mais ou menos, e não vai tirar, não vai fazer diferença. Então é mais ou menos, se eu perguntasse para você, o que é mais vazio? Um balde de 2 litros, de 5 litros, de 10 litros, de 30 litros, de 50 litros. Todos não têm água. Qual que é o mais vazio? Todos são vazios, não muda. Isso não tem distinção. Todos estão no mesmo status. Não importa se você tem 50 litros, 30 litros, 40 litros. Se é vazio e está condenado. Não importa se você sai nadando de um lugar para o outro, ou se morre logo quando sai, ou se morre no meio, ou se morre antes de chegar. Não importa, todos estão mortos. Não há saída para esse princípio. Paulo vai dizendo, como é que o pecado afeta as pessoas? Como é que eu sei que todos estão assim, irmãos?
E ele vai dar uma lista que começa a ser descrita a partir do verso 10. Não é? Uma lista bem interessante. Veja, o verso 10, ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém é legalmente justo. A obra de ninguém pode mudar esta situação. Nós somos culpados e condenados. Não há um justo. Para que o homem sem Cristo tenha tranquilidade de alma, ele só tem tranquilidade de alma se ele se sentir menos pecador do que o outro. Então ele diz: eu não sou como ele, pelo menos. Lembra do fariseu? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse aqui do meu lado. Essa é a forma de um homem ímpio ter paz no coração, sem Cristo, quando ele se compara com os outros. O nosso status é esse. Mas não apenas o status. Veja ainda a sequência, o verso 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há um que entenda. Porque a essência da nossa natureza é corrompida pelo pecado. Nós não entendemos a verdade de Deus. Isso é uma coisa interessante. Porque Paulo vai dizer no capítulo 1 que nós na realidade, sufocamos a verdade. Nós transformamos a verdade em mentira. A nossa mente é corrompida. As trevas tomaram conta do nosso entendimento. Por causa da ignorância, irmãos, que é por conta da dureza do nosso próprio coração, por causa da ignorância que foi causada pelo pecado. Veja, não é o pecado que causa ignorância, isso é importante entender isso. É o pecado que produziu ignorância. É interessante, porque Paulo vai dizer em outro lugar, em Efésios, em Colossenses, sobre o homem criado à imagem de Deus, e diz que ele foi criado em pleno conhecimento. Então você imagina que Adão, que era criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado dessa maneira, e logo após o pecado, esse homem se esconde do Deus onipresente atrás de um arbusto. Ele se torna ridículo. Assim é o homem que coloca a mão para o sol e apaga o sol com a mão e diz: ele é maior do que o sol. O homem é ridículo. Não há entendimento no homem. Enquanto eles têm capacidade de fazer coisas impressionantes para o bem-estar de uma sociedade. Eu vi recentemente um dado impressionante: não há nenhum país com maior doutor e pós-doutor do que a Índia. Mas eles continuam se ajoelhando para ratos e adorando vacas. Não há, eles são ignorantes, incapazes. Como uma determinada pessoa que tinha um doutorado específico em determinada área, e ela dirigindo o carro, furou os 2 pneus do carro, ela disse: com certeza, isso é olho gordo. Eu pensei que fosse prego, alguma coisa, mas era olho gordo que tinha furado o pneu dela. Você entende que não condiz esse conhecimento da verdade com esse tipo de cultura que as pessoas têm, e é engraçado que exatamente por essa capacidade intelectual que eles querem dizer: vocês são todos ignorantes, vocês que seguem a Deus, vocês que amam a palavra de Deus, vocês que creem na doutrina da criação, vocês que creem que Deus é o Criador, vocês que creem que Deus é juiz, vocês que creem que Ele é legislador, vocês são ignorantes, porque do alto do meu conhecimento eu sei que vocês são loucos. A Bíblia diz: vocês são loucos. Todos são perdidos. Todos estão perdidos nesse sentido. Essa é uma forma clara, irmãos. Por que a mente é corrompida? Porque ela é centrada em si mesma. E ela vai filtrar a realidade por meio da vida centrada em si mesma. Essa é uma forma de negação. Nós somos cegos para as muitas verdades.
e a nossa capacidade de compreender nunca leva à glória de Deus, mas a satisfação da nossa própria miséria e pecado. Não apenas o nosso status legal é condenado, o pecado mostra que nós estamos perdidos. Não apenas o nosso status, não há um justo, como também a nossa mente revela isso, como também os nossos motivos. Veja o verso 11 ainda. Não há quem entenda, não há, diz o texto, não há. E aí é impressionante quando ele diz, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Interessante você pensar as motivações dele. Não há um que busque a Deus. Ninguém quer encontrá-lo. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder dele. Essa é a lógica da humanidade. Eles não buscam a Deus, eles se escondem de Deus. E muitos se escondem de Deus na sua própria religiosidade. Fazendo coisas boas. Praticando bem para as pessoas. É a maneira de eles se esconderem de Deus. Com certeza. Impressionante porque nós estamos correndo, nos escondendo dele em tudo que nós fazemos. Seja moralidade, seja religião, nós estamos nos escondendo dele. Nós não buscamos a Deus. Por que será que nós, de fato, não buscamos ao Senhor como a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Paulo vai dizer exatamente nesses termos. Você imagina o que alguém diria para o apóstolo Paulo? Você foi muito longe agora, Paulo. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, que não vão à igreja, que não oram, mas elas têm a reza delas. Eles pensam muito sobre as coisas de Deus. Eles estão buscando profundamente pela verdade. Existem pessoas em outras religiões. Você foi longe demais, Paulo. Eu sempre busquei a Deus. E eu encontrei Deus. Ninguém busca a Deus por bênçãos espirituais. Ninguém ora a Deus por bênçãos espirituais. E deixa eu só lhe dizer isso, irmãos. O que as pessoas querem na realidade não são as bênçãos espirituais, elas querem a Deus pelas coisas que elas precisam. Elas buscam a Deus quando elas carecem de alguma coisa. Pela própria habilidade dela, elas não querem saber de Deus. Alguns até pensam que há a possibilidade de Deus existir. Alguns têm convicções filosóficas da possibilidade de Deus existir. Mas de uma forma ou de outra, não é o real, o Deus real, o verdadeiro que eles querem encontrar. Alguém tem um problema na vida, passando por uma dificuldade. Eles pensam, eu preciso de perdão. Hoje em dia até se diz assim, sabe por que você está doente? Porque você não perdoa. Perdoa para você ficar curado. A motivação de perdoar é você ficar bom. Ninguém quer Deus. Inventaram agora uma linguagem, libere perdão. Esse é o comum hoje no nosso meio. Sabe por que você está assim? Você está preso. Libera esse perdão, você vai ficar bom. Nunca vi isso na Bíblia. Que linguagem é essa? Que novidade é essa que está surgindo hoje? No fundo, ninguém está buscando a Deus. É assim mesmo. Eles filtram o conhecimento de Deus simplesmente pelo egoísmo, pela vida centrada em si mesmo. É por esse motivo que eles andam atrás das coisas de Deus. Eu quero melhorar, e aí você pergunta, por que as igrejas neopentecostais que pregam teologia da prosperidade estão abarrotadas de gente? Porque você tem uma igreja abarrotada de idólatras, de egoístas, de pessoas que querem melhorar de vida.
amam o dinheiro, porque eles ouvem a voz do pastor que diz: eu tenho a solução para vocês, me deem o que vocês têm, nós vamos dar o que temos para poder resolver o nosso problema habitacional, familiar. É isso que nós queremos. Ninguém busca a Deus. E aí eu preciso dizer isso a você. Ninguém busca a Deus se primeiro não for buscado por Ele. Ninguém vai encontrar Deus se Ele primeiro não se der a conhecer. Se você encontra Deus, tenha certeza que Ele se mostrou a você. Quando eu considero o meu caminho em busca de Deus, nós vamos entender que não fomos nós que buscamos a Deus, Ele que nos aproximou dEle. E essa é a linguagem, e Ele os atrairá a mim, Jesus disse. Ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Até na linguagem de João, no capítulo 4, a declaração de João é muito clara. Deus procura verdadeiros adoradores. Ele vai buscá-los. Estamos mortos. Nós buscamos a Deus por nosso próprio interesse, a nossa própria justiça pessoal. Exatamente isso. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Amem como Deus vos amou em Cristo. Você entende? Nunca você vai a Ele, Ele veio a você. Não há quem busque a Deus. Interessante ainda pensarmos, irmãos, na sequência do texto. Não apenas o nosso status, não apenas os nossos motivos, não há quem busque, não é? Não apenas isso, mas também a nossa vontade. Quando ele diz assim no verso 12, veja o texto: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Interessante que aqui ele está citando Isaías 53:6, como ovelhas desgarradas, cada um seguiu o seu próprio caminho. Existe uma vontade de viver como andarilho para longe de Deus. Um teólogo certa vez definiu o pecado assim, pode ser definido como a demanda por autodeterminação, por se guiar, ser conduzido por si mesmo. O desejo de escolher os nossos próprios caminhos. Lembre-se, o nosso próprio juiz, a nossa própria lei, o nosso próprio Criador. Nós queremos encontrar. Todos se extraviaram, todos se perderam no caminho. Não apenas isso, a nossa língua, veja só, irmãos. Interessante, no verso 12, ele diz assim, no finalzinho do 12, não há quem faça o bem, não há um sequer. Finalzinho do 12, não há quem faça o bem. E aqui você vai se deparar com uma realidade incrível, que é o fato de que você vai olhar para muitas religiões que vivem de fazer o bem. Que vivem de fazer o bem. E quantos crentes e quantos homens ficam em dúvida, dizendo assim, olha, fulano não é crente, mas ele é tão bom. Ele ajuda as pessoas, ele é tão caridoso. Quando nós chegamos a ter esse tipo de dúvida, a nossa percepção do Evangelho é tão humanista, que a gente precisa rever muitos conceitos. Quando eu passo a ter dúvida sobre a salvação de alguém, tendo rejeitado Cristo, e dito, eu escolhi o caminho da minha justiça, eu escolhi o caminho de fazer o bem aos outros, de ser justo. Por que não há ninguém que faça o bem? Porque a pergunta é, o que é fazer o bem? Talvez seja a melhor pergunta, o que é fazer o bem? Para que eu faça o bem, duas coisas têm que ser bem estabelecidas. Eu preciso fazer para a glória de Deus
e para o bem do próximo. Mas vem a pergunta: é possível você fazer alguma coisa para a glória de Deus à parte de Cristo? Você lembra que o problema todo, no primeiro sermão que eu preguei em Romanos foi uma visão geral de Romanos. E a tese central de Romanos é a restauração da glória de Deus. Não deram glória a Ele como Criador. E como é que Deus restaura a sua glória? Salvação só por meio de Cristo. Somente pela fé. Somente pela graça. É a tese de Romanos. E aí o último verso do capítulo 16 da carta aos Romanos, que nós já citamos algumas vezes, mas vamos nele, por favor, mais uma vez. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, por favor. O último versículo, verso 27, veja o que diz o texto. Veja como encerra o texto. Ao Deus único seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Seja dado glória por meio de quem? De Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, irmãos. Como é que eu faço alguma coisa para a glória se eu sou ordenado? Veja que Paulo diz em Corinto, tudo que eu faço, esse é um princípio claro, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Levantar, comer, sentar. Como é que eu faço tudo para a glória de Deus se eu não faço em Cristo? Porque só um meio dele ser glorificado, se for por meio de Cristo, se for por meio da obra de Cristo, pelo testemunho de Cristo, ele como meu sacerdote. Se eu não ofereço isso em Cristo, não é recebido. Irmãos, a minha própria oração não chega a Deus se não for em Cristo. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Porque ninguém busca a glória de Deus, mas a sua própria glória. Alguém que está cuidando de um necessitado na rua, mas rejeita Cristo, ele está dizendo, você diz que rapaz bom, com as suas ações ele está dizendo, olha, eu estou cuidando de alguém, tem um efeito bom momentâneo, mas com isso eu estou dizendo, o meio que Deus proveu para a minha salvação, não é suficiente, não é necessário. Eu tenho meu próprio método. Eu tenho minha própria lei. Eu tenho meu próprio juiz. Eu estabeleci as minhas próprias regras. Não é a dele, é a minha. Verso 12. E aí então ele diz assim, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí o verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, o veneno de víboras está nos seus lábios. Sua língua são como, essa expressão é bem interessante, é sepulcro aberto. Nós somos venenosos no falar, enganosos, amargos, amaldiçoamos quando falamos. Nós estamos... E aí veja, é interessante, irmãos, nós somos como um sepulcro aberto, você imagina, só a morte que sai dali, um sepulcro aberto, só a morte ali. Palavras pecaminosas são clara demonstração de que nós estamos em estado de decomposição. Mentira é uma clara indicação de que nós estamos em estado de decomposição. Nós usamos a nossa língua para proteger o nosso próprio interesse e destruir o interesse dos outros e não trazer glória a Deus. Pensamento, motivações, vontade, língua. Interessante que o verso 13 e 14, ainda na sequência, diz: a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Interessante aqui, porque o verso 15 a 17, não é? Ele lida com nossos relacionamentos.
Nós mudamos os relacionamentos. Interessante porque, se você olhar o texto, verso 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nós somos rápidos para derramar sangue, para arruinar, para trazer miséria. E onde nós passamos, nós deixamos rastro disso. E o caminho da paz nós não conhecemos. Veja como o pecado afeta os nossos relacionamentos. Nós não conhecemos a paz. E nós vamos destruir todos aqueles que estão no nosso caminho. Por que nós ficamos irados com as pessoas, irmãos? Porque eles bloquearam o nosso caminho em direção ao nosso sucesso. O meu ídolo foi impedido de ser adorado, eu vou puni-lo. Porque eles não fazem o que eu quero, eu vou discipliná-los. Eles comprometeram o meu conforto. Eles estão me prevenindo de promoção. Veja, eles estão me impedindo de ser promovido no trabalho. Eu estou irado com eles, eu vou destruí-los. Que coisa impressionante. Quando nós não vivemos, irmãos, segundo a aprovação do Evangelho de Deus. Não andamos segundo o Evangelho, nós não conhecemos a paz. Entenda isso, nós não conhecemos a paz. O que me impressiona aqui no texto, é importante isso, é que essas duas sessões que encerram, elas citam um texto do Salmo de Isaías 53, depois Isaías 59. Se você voltar comigo lá para a Escritura Sagrada, Isaías 53, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, no capítulo 53. Verso 6, ele cita diretamente: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, cada um buscava o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair nele a iniquidade de todos nós. Você entende? Esse é o status, essa é a mudança. Ora, a proposta é, eles andam segundo o seu próprio caminho, desviados do caminho do Senhor, mas Deus fez cair o pecado deles sobre ele, o pecado deles sobre Cristo. Veja, irmãos, por favor, na sequência do texto, ele foi oprimido e humilhado. Veja como ele usa a sua boca, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele tinha um propósito, a glória do Pai. Ele ia consumar o seu propósito. Aqueles homens que queriam matá-lo, sem que eles fizessem por amor ou intenção de louvar a Deus, eles estavam cumprindo a própria palavra de Deus, e Jesus sabia que aquela era a glória que seria dada a Deus. Na sequência do texto, por favor. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o meu servo, o justo, com seu conhecimento. O entendimento deles é obscuro. O justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Preste atenção, essa é a lógica de Paulo. Ele está dizendo, vocês não vão ser justificados em vocês mesmos. Ele está desnudando o coração deles, mostrando que todas as áreas da vida foi contaminada pelo pecado. Por favor, no mesmo Isaías, no capítulo 59 agora, abra sua Bíblia comigo.
Isaías 59. Veja que ele vai descrever o pecado como ele se desenvolve. Então, no verso 2 ele fala: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Perceba, a mão, os dedos, a boca, a língua, o pensamento, as ações, estão todos contaminados pelo pecado. E ele diz: chocam ovos de áspide e tecem teia de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. Você sabe o que é o fruto do trabalho deles? Uma víbora. O que eles produzem é a morte. E aí vem a sequência: as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência nas suas mãos. Eles não poderão ser justos com aquilo que eles fazem com as próprias mãos, porque o que eles fazem com as próprias mãos está contaminado pelo pecado. Aí qual é a solução que Isaías vai dar, como nos capítulos 53? Por favor, na sequência do mesmo texto, Isaías 59, desculpa, não é? Mesmo texto de Isaías 59, veja o que verso 16, o que ele diz: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Ele se vestiu para redimir. Não havia ninguém que pudesse interceder. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo, porque todos estavam contaminados pelo pecado. Ora, Paulo está usando o argumento de Isaías. Isaías está falando para Israel: vocês todos estão contaminados pelo pecado. Não há ninguém que possa fazer. Não há ninguém que possa fazer uma obra que agrade a Deus. Não há um bem que possa fazer Deus olhar para você. Não há um motivo santo no teu coração. O verso 18 de Romanos diz: não havia temor de Deus nos seus corações. Porque não havia perdão de pecados. Isaías usa a mesma linguagem, mas o salmista usa essa linguagem com muita clareza. No Salmo de número 130, o salmista diz no verso 3 e 4: Senhor, se o Senhor olhasse, contemplasse, encontrasse pecado, ninguém, Senhor, ninguém poderia ser salvo. Não haveria possibilidade. O verso 3 do Salmo 130, não haveria ninguém que escapasse. Aí vem o verso 4: mas a ti, Senhor, pertence o perdão, para que te temam. Não havia temor do Senhor, porque os seus pecados não tinham sido perdoados. Não há ninguém que possa fazê-lo. Ninguém pode fazê-lo. Voltando ao texto de Romanos, a conclusão do texto, irmãos. Para que serve tudo isso? Para que serve tudo isso? Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e
todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Hoje pela manhã nós expomos Deuteronômio. Depois que a lei foi entregue, eles disseram, pediram um mediador, clamaram por um mediador. Quando a lei é exposta, irmãos, e esse é o papel da lei, o fim disso é calar o seu coração, a sua boca. Cessar os teus conceitos, a tua lei, o teu padrão, a tua justiça pessoal. Que se cale toda a boca diante dele. Porque só ele fala a verdade e todo homem é mentiroso. Para onde e quem é, com quem você a quem você entrega a sua alma? A quem você confia a sua vida? Ninguém será justificado por obras da lei. Está posto, irmãos, porque nós não praticamos pecado. Simplesmente nós somos pecadores. É por isso que Davi, quando confessa o seu pecado no Salmo 51, ele não diz apenas: eu pequei, Senhor, contra ti. Ele não diz apenas que ele peca. Ele diz embaixo: eu nasci em iniquidade. Renova, Senhor. Talvez você esteja pensando no teu pecado. A fonte é o teu coração. E essa fonte traz amargura e morte para a tua vida. Ela joga morte para todo o teu ser, para os teus membros. É necessário que flua vida. E para que flua vida, é necessário que você arranque a sua língua. Pare de resmungar com Deus. Pare de questioná-lo. Aceite a sua lei. Aceite as suas regras. E se submeta ao seu método. É para que você confie nele. Aí você saberá o que é a justiça. Que você faça como o nosso Redentor. Fechou a boca. No dia da sua morte. Não abra a sua boca. Diga ao Senhor: eu tenho confiado em mim mesmo todo esse tempo. E às vezes até você na igreja que se diz crente, irmão. Você é exortado hoje. Como disse Martinho Lutero, se uma ínfima parte da tua salvação você acredita a você mesmo. Martinho Lutero disse: você urgentemente precisa conhecer a Deus. Urgentemente você precisa conhecer a Deus. Para que se cale toda a boca e toda a língua. E nós caiamos de joelhos diante dele, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador.
a justiça que te salva é do justo. O justo. João diz no capítulo 2 da primeira carta: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, veja quem está lá. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o meu herói. Essa palavra é usada pelo salmista. Ele levantará um herói do meio do povo, e ele vai capacitá-lo para que ele me socorra. Porque eu não posso fazer nada com as minhas mãos. Eu não posso falar nada. Eu não posso pensar nada para a glória dele, se não for por meio dele. Como o profeta Jeremias. Martinho Lutero, quando comenta o livro de Romanos, que é a tese dele, né, justificação pela fé. Eu nunca li isso exatamente de Lutero, eu ouvi numa citação de Sinclair Ferguson, ele cita isso. Ele diz assim, que no fundamento do livro de Martinho Lutero, a introdução do livro de Romanos, ele cita Jeremias, que diz: eu vou te colocar entre as nações para você destruir e levantar, para você botar no chão e reconstruir. E é isso, Lutero diz, é isso que precisa acontecer. E o que Paulo está fazendo aqui é destruindo a tua arrogância, é destruindo a confiança em você mesmo, no teu poder, na tua justiça, botando no chão para construir, reconstruir em Cristo um novo homem. Você precisa conhecê-lo hoje para a sua própria salvação, para a tua eternidade. Porque aqueles homens de Isaías 59, citados aqui no texto, não conhecem a paz, porque esse caminho não dá a paz. Quem pode ter paz se depende de mim mesmo? E eu não posso. Depende da minha força, e eu sou fraco. Depende do meu entendimento, eu sou obscurecido de entendimento. Por isso que na mesma carta de Paulo aos Romanos, eu encerro aqui no capítulo 5, verso 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só a justiça que vem da fé em Cristo Jesus é que dá paz ao homem em relação a Deus. Quem anda por esse caminho, o outro caminho, não conhece a paz. O que falta para você destruir hoje na sua vida em termos de confiança em si mesmo? Que fundamento tem que ser arrancado hoje? Você espera somente em Cristo? Você confia só nele? Ou você deixa alguma reserva para você mesmo no seu coração? Por isso tanta angústia na igreja. Porque fazemos e fazemos. E queremos com a nossa força alcançar a justiça. Nós não vamos dar conta. A justiça de Cristo é perfeita. O que mais eu preciso? Nada. Nada. Que o Deus da paz, essa noite, nos conceda a paz que excede todo o entendimento. Ele conceda entendimento para você compreender o Evangelho. E quando você usar a sua língua para falar, de joelhos você fale: eu abandono a minha justiça, eu rejeito a minha justiça e confio apenas no justo Jesus Cristo.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, cada dia mais te amamos muito mais. Cada dia mais a nossa esperança aumenta mais e mais. Porque não devotamos nada para nós mesmos e tudo para Ti. Porque a nossa esperança não está em nós, mas em Ti. Porque a nossa alegria não está em nós mesmos, mas em Ti. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Ti, Senhor. Porque Tu és a nossa salvação. E nada, 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 Senhor Deus, poderá nos separar. Nada que nos falte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa segurança nós temos em Cristo nosso Senhor. Que o Teu Espírito nessa noite desvende os olhos, abra o entendimento daqueles que não Te conhecem, para que a glória do Evangelho de Cristo se manifeste para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.